Fala galera, tudo bem? Me chamo Leonardo Machado e hoje aqui no Papo com o Léo Careca vamos ter um quadro novo chamado Minha Melhor Memória e você vai saber exatamente como é. Mas antes disso, não dá mole, se inscreve no canal, deixa o teu like no vídeo, compartilha com os amigos e fica ligado no conteúdo que nós apresentamos aqui, muitas entrevistas exclusivas, muita coisa bacana tem aqui no canal Papo com o Léo Careca. Então, vamos pro quadro Minha Melhor Memória que eu vou explicar para vocês como é que é, beleza? Então galera, hoje no quadro Minha Melhor Memória a gente vai conversar com o Michel Nascimento. Ele vai falar de um jogo inesquecível para ele e vai contar por que o jogo é inesquecível, vai relatar os acontecimentos daquele dia. E o jogo que ele escolheu foi Flamengo 3, Botafogo 0, primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro de 1992. O Michel vai conversar com a gente, vai falar um pouco do que ele sentiu naquele dia, as emoções dele. E você vai poder também lembrar o que aconteceu com você nesse dia, né? Você flamenguista, você botafoguense que estava aí no Maracanã ou não, o que você sentiu nesse dia? O que aconteceu? Então o Michel vai falar um pouquinho da história dele e você que também viu aquele jogo vai poder lembrar um pouquinho da sua história. Valeu? Então vamos ouvir aí o Michel Nascimento relatando o que houve aí naquele jogo Flamengo 3, Botafogo 0 em 1992. E, Léo Vamos lá. Careca, o meu jogo inesquecível foi a disputa do Campeonato Brasileiro de 1992. Vou contar um pouquinho dessa história aqui, ó, dessa camisa, tá? Uma camisa histórica do Flamengo. 1992, Flamengo e Botafogo. O primeiro jogo da grande final, aquele famoso 3-0. E por que é um jogo inesquecível? Porque esse jogo foi um jogo que marcou bastante a famosa frase do Flamengo, né? Tá aqui nessa camisa. O craque, o Flamengo faz em casa. Era um elenco formado em sua maioria de jogadores vindo da divisão de base, né? Jogadores de grande destaque na Copa São Paulo Futebol Júnior, um time repleto de jogadores que foram campeões no ano de 1990. E 2 anos depois, boa parte desse elenco estava integrando a equipe principal do Flamengo e chegando a essa decisão. E por que esse jogo foi importante para mim? Foi importante porque na época, ocasião, tinha aproximadamente 16 anos, né? Sou de 1932, então 16 anos na época. E na ocasião, essa final, seria a minha primeira final no Maracanã. Iria assistir, tinha combinado com um amigo na época de escola, da gente assistir esse jogo. Só que, porventura, chegamos a comprar até o ingresso na ocasião, porém, como tinha apenas 16 anos, houve restrição familiar tanto da parte dele quanto da minha, pensamos até em ir escondido para esse jogo, mas ficou naquele receio se der algum problema, se acontecesse alguma coisa errada, e a gente acabou frustrando e não indo para a ocasião, para essa grande decisão. E na ocasião, em casa, eu frustrado, ficando em casa, acabei escutando o jogo, e foi um jogo de grande euforia, porque na ocasião, os 2 primeiros gols do Flamengo, eu estava em cima do telhado, estava ajeitando a antena de TV, e quase caí do telhado por causa justamente dos 2 primeiros gols relâmpagos que o Flamengo fez na ocasião nessa partida. Então foi inesquecível esse jogo, né? Grandes atletas, o Júnior realmente foi o grande destaque desse time na grande final, e também, né, o Piá e o Gaúcho, né, que foram os grandes atletas. O Piá fez um primeiro tempo fantástico nesse primeiro jogo, cruzamentos perfeitos, né, para os gols do Gaúcho em si, né, o Gaúcho, que jogador que tinha vindo do Palmeiras, né, ele tinha ido para o Flamengo e apresentou aí uma boa, mostrou, né, seu carimbo de artilheiro nessa grande final. E o Botafogo era favorito, por incrível que pareça, né, tinha melhor campanha que o Flamengo e veio com uma campanha marcante, né, na ocasião, e foi muito difícil. Foi uma final que ninguém esperava esse resultado, por isso ficou marcado na história, né. Teve também a parte trágica, né, que foi aquela queda na arquibancada, mas a marca positiva desse jogo foi que o Flamengo mostrou uma superação, né? Chegou na fase, né, na ocasião era pontos corridos numa primeira fase, né, um confronto, depois tinha a fase de mata-mata para depois ter uma fase final. E nessa fase de mata-mata o Flamengo chegou com muito custo, né, na 8ª posição na ocasião, né, brigando ali na última rodada. Vasco e Botafogo já tinham se classificado de maneira antecipada com as melhores campanhas na ocasião e
ficou marcado também porque nessa fase não era a fase de mata-mata, também era de grupos, né? Mas era uma fase que os outros melhores se enfrentavam e depois esses dois melhores equipes iam para a grande final. E nessa ocasião foi o famoso jogo, né? Que o Flamengo estava jogando no Maracanã contra o Santos e o Vasco jogando com o São Paulo em São Januário, né? O famoso jogo do entrega lá em São Januário, e cada gol do Vasco em São Januário era gol do Flamengo no Maracanã. Realmente foi um ano de 92 ficou muito marcado, e essa decisão marcou para mim pelo fato de ter sido uma decisão onde o Flamengo teve, na maioria, né, atletas vindo da sua divisão de base, integrado com jogadores mais experientes, como o Wilson Gotardo, né, que tinha sido campeão carioca pelo próprio Botafogo anos atrás, pouco tempo atrás, né? Então realmente foi um jogo épico, fantástico. Um abraço a todos aí, valeu, Léo Careca. E aí, deu para lembrar um pouquinho com o que o Michel Nascimento falou? Deu para você lembrar onde você estava? No Flamengo 3, Botafogo 0? Pois é. Viajou um pouquinho no tempo? Bacana. Agora a gente foi atrás do Carlos Alberto Dias, ele falou um pouquinho agora pelo lado do Botafogo, né? O que aconteceu na visão dele, na visão de dentro do campo, o que houve naquele jogo ali. O Carlos Alberto Dias, meio de campo do Botafogo naquele dia, um dos grandes destaques do time naquela campanha do Botafogo 92, falou um pouquinho com a gente e vamos aí ver o que o Carlos Alberto, ver e ouvir o que o Carlos Alberto Dias falou. Rapaziada, fala Léo, tudo bem? Tudo bem, galera? Quem está falando aqui é Carlos Alberto Dias. Prazer falar novamente com vocês. Estou passando aqui para contar um pouco a história do Campeonato Brasileiro de 1992 entre Botafogo e Flamengo. No ano de 1992, Botafogo, o glorioso Botafogo, um elenco fantástico, um grupo de atletas muito qualificados, jogadores renomados, jogadores com participação em seleção brasileira, enfim, Botafogo era um time fantástico nessa época. E aí chegou a tal final contra o Flamengo. Se eu não me engano, o Flamengo classificou com uma vitória do Vasco da Gama em cima do São Paulo. E aí o Flamengo conseguiu a vaga para a final. Ganhamos na semifinal do Corinthians em 2 jogos. O segundo jogo no Maracanã, ganhamos de 1-0 e fomos para a tão sonhada final e fomos para a partida. Rapaz, nada aconteceu. Nada aconteceu. Quando nós já acordamos, já era 3-0. Já tinha 3-0. Com 35 minutos do primeiro tempo, já estava 3-0 para o Flamengo. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Na verdade, nós, infelizmente, não se encaixamos nessas duas partidas, que a segunda partida foi 2-2, também saímos em desvantagem. Não conseguimos fazer as belas atuações que tinha feito nas partidas anteriores e infelizmente não conseguimos o título de campeão. A verdade é que não jogamos bem, ninguém entendeu nada, a verdade foi essa, né? O porquê. Até hoje eu encontro torcedores botafoguenses e perguntam: Dias, o que aconteceu? Não tem explicação, né? Difícil, né? Você pode até, né? Lógico, é um jogo de futebol, tanto a vitória como o empate como a derrota, né? Mas ninguém esperava a derrota daquela maneira, como foi. Não desmerecendo o título do Flamengo, pelo contrário, como já falei, tinha um grupo também qualificado, um grupo de jogadores muito bons. Mas infelizmente não aconteceu. Tá bom, galera? Um grande abraço, prazer falar com vocês aí. Fica na paz, fica com Deus, se cuida, hein? Abraço. Bom, galera, é isso aí. Esse foi o nosso primeiro quadro aí, Minha Melhor Memória. Quero agradecer aí você que acompanhou o quadro todo. Espero que tenha gostado muito do quadro, né? Desde já, novamente, peço para você se inscrever no canal, deixar o teu like aí no vídeo, compartilhar com os amigos. Se você quiser participar do canal, só comentar aí o vídeo, fala que você quer participar também, que eu vou atrás de você e a gente conversa. E você também conta a sua história aqui no canal do Minha Melhor Memória. Beleza? Então, desde já agradeço aí. Eu, Leonardo Machado, me despeço. Espero que todos tenham gostado. E solta o dedo no like aí e se inscreve no canal. Tamo junto, um abraço, até a próxima.